Olá galera, tudo bem? Somos aqui do canal Reality UFK. Hoje a gente vai falar uma matéria aqui falando do Chevrolet Corsa, né? Seus pontos positivos e negativos que ele deixou aqui, referente ao nosso mercado brasileiro, que a gente sabe que hoje ele ainda é produzido, né? Lá na Europa. Hoje já não pertence mais ao grupo General Motors, pertence agora ao grupo PSA, Peugeot e Citroën. E a gente vai trazer aqui, né, umas pequenas lembranças, algumas fotos e mostrando um pouco os seus pontos positivo, negativo, suas relação custo e benefício e a cronologia dele, né, desde o lançamento aqui nos anos 94 e até o fim da sua despedida aqui em 2012. Começando aqui, né, falando dos seus pontos positivos, ele era um carro robusto, né, e confiável na questão de mecânica, então isso aí trazia pontos positivos para o consumidor, né. A manutenção dele era simples e barata, que até hoje utiliza pelos carros da GM, o Onix, o Prisma, entre outros. E esse roda macio mais confortável começou a partir da segunda geração, né, que quando veio ali nos anos 2002, 2003 ali, que veio a segunda geração dele, aquele design mais agressivo pela época, né? E ficou um carro bem robusto, bem harmonioso, um carro bem legal. Isso aí levantou também as vendas dele na época, sempre ficando ali entre os mais vendidos, né? E isso foi um ponto muito positivo na época que começou a vender lá esses carros, né? Trazia aquele design harmonioso, aquela lanterna traseira vertical e aqueles vincos bem pronunciados, um espaço interno até condizente e legal, né, para a época. E o acabamento era considerável, né? Qual era a principal atenção desse veículo, desses carros? Lá no motor VHC tinha batida de pinos, né? E isso houve um problema crônico nele e acabou dando um pouco de transtorno, né? O câmbio também da GM não era tão preciso, era um pouco impreciso, e isso também deixava um pouco a desejar, e isso acabava deixando, né, meio complicado para o consumidor. A parte do vazamento de óleo na junta de cima, isso acabava acumulando muito óleo, muita sujeira, e acabava deixando muito sujo, isso era ruim para o consumidor, né? Isso acabava complicando bastante. E a versão que teve com a embreagem automática também, a embreagem automática, né, que era a versão automática, isso deu muita dor de cabeça, né, que houve um lançamento lá e acabou não indo para frente esse lançamento e acabou parando. Falando aqui um pouco da cronologia dele, falando desde o lançamento lá nos anos 94, vou falar um pouco, né. Em 94 a gente sabe que lançou na versão Wind com motor 1.0 de 50 cavalos e injeção de combustível mono 1 ponto, isso lá para o mês de fevereiro, né? E naquela época, lá em 94, lá não existia tantos carros, ele foi um carro tecnológico, por trazer injeção, e naquela época era tudo carburador, e ele trouxe uma tecnologia europeia, e acabou dando um pouco mais de... o mercado acabou evoluindo um pouco mais, né? E ainda no ano 94, ele também trouxe a versão GL, com motor 1.4, de 60 cavalos, injeção de monoponto, no mês de junho. Em 94 também trouxe a versão esportiva GSI, né, que era 1.6, 16 válvulas de 108 cavalos. Essa versão era uma versão boa na época, uma versão esportiva, né, um carro pequeno, um carro teoricamente na época leve, carro não era tão forte no design, na manutenção, só que esse motor 16 válvulas 1.6 não foi tão atrativo para a época, né, e não tinha tanto conhecimento, o povo conhecia mais esse motor 8 válvulas, por questão de confiabilidade. E acabou isso aí deixando um pouco a desejar para o consumidor, né? E ali em 95 também lançou o câmbio encurtado na versão GL com 4 portas. Em 96 teve um motor 1.08 válvula com injeção multiponto, né? Aí já melhorou um pouco mais a situação, que era monoponto. E isso aí passa para ter 60 cavalos, na versão GL recebe um motor também 1.6 de 92 cavalos. E isso acabou também dando uma melhorada neles aí, no Corsa, né? Em 96 teve o fim da versão GSI, que acabou não caindo muito bem no gosto do consumidor, questão de mecânica. Em 97 teve a série
piquete, né, na cor amarela, limitada a 120 unidades, com motor 1.0 de duas portas, e foi só 120 unidades. Em 98 teve a série Champ, em referência à Copa da França, baseada na versão Wind, de duas portas, limitada a 1820 unidades. Em 99 teve a versão Super com motor 1.0 16 válvulas de 68 cavalos. Ele ganhava ali 8 cavalos a mais do que o 1.0 de 8 válvulas, né? Mas isso aí também não caiu muito bem no gosto do consumidor e a manutenção era um pouco mais cara, um motor mais problemático, né? E a versão GL foi substituída pela GLS lá no mês de abril, mais ou menos ali. Em 99 teve o para-choque dianteiro restilizado e novas lanternas. Em 2000 faróis com refletor de superfície complexa e lente de policarbonato, né? Então deu uma mais sofisticado, melhor o carro, melhorado. Em 2001 teve a série especial Millennium, retorna-se em versão de linha, né? Então acabou tendo essa série, durou um pouco também. Em 2002, aí veio a segunda geração e fim da geração anterior. Em 2002, onde deu o pontapé, onde iniciou tudo, foi a melhor parte disso aí, né? Em 2002 começou a ter esse, que foi até o final de 2012, né? Ficou 10 anos no mercado aí com a mesma cara, praticamente. Deu só alguns retoques em para-choque, em grade e detalhes pequenos, né? Que eu vou falar aí. E então isso aí foi a evolução, que trouxe a evolução europeia, né? Design, entre outros. E foi bom. Em 2003 ele lançou o motor 1.8 Flex. Olha, em 2003 motor 1.8 Flex de 109 cavalos, muito bom, né? Era um motor torcudo, um motor que ficou aí, que teve que ter compartilhamento entre a GM e a Fiat, e isso aí ajudou bastante, né? E o motor é bom, era um motor beberrão, mas o motor para a época era um motor bom, baixa mecânica. Em 2004 teve as versões de nova geração, passa a ser identificada como Joy, Max e Premium, né? Então muda já o nome aí das configurações dele. E além em 2005 ele recebe o motor 1.0 Flex e o fim do motor 1.0 somente a gasolina. Então já ganha a tecnologia Flex, aí ajuda também, né, o consumidor. Ainda em 2005 ele recebe a versão esportiva SS e o aumento de potência do motor de 1.8, né, que é o motor 1.8, ele passa, que ele tinha 109 cavalos, né, no etanol, passa a ter 114, né? E acaba tendo um pouco mais de potência aí, melhor, mais um pouco de esportividade. O carro também no SS entregava mais acabamento em vermelho, painel, alguns detalhes, isso acabou dando um sofisticado melhor o carro. Em 2007 teve o motor 1.4, eita, esse motor foi bom demais, né? Esse motor foi um motor que trouxe evolução, que ainda até hoje usa em Onix e Prisma. E esse motor aí trazia, né, 105 cavalos no etanol. E era muito bom esse motor, né? É muito bom esse motor. E isso aí estendeu para várias linhas dentro da GM. Até hoje ainda é utilizado pela própria GM. Esse motor de 105 cavalos. E ele tinha um acelerador eletrônico drive-by-wire, grade do radiador com barra cromada. Já mudou um pouco o design dele, deu um sofisticado como mudança, né? E teve as versões de acabamento Max, que era intermediária, e a Premium, topo de linha. A motorização 1.0 será disponível para os pacotes com a versão Joy, né? E de entrada. E a Max com bloco 1.8 passa a equipar também apenas as versões SS, que era Super Sport, no hatch e Premium. E no sedã a partir no mês de junho, né? Então, o motor 1.0 foi extinguido também. Por que o motor 1.0? Porque, tipo assim, por mais que era um motor VHCE, era um motor bom, tudo, tinha boa confiabilidade, mas era um motor gastão, beberrão. E o 1.4 ele entregava melhor potência, melhor torque, o valor, a diferença era 3, 4 mil reais, mas em compensação em relação ao custo-benefício era melhor, que era um motor mais econômico, 1.4 do que 1.0, porque o carro era um pouco pesado, né? E lá em 2009, aí teve o fim dos motores 1.0 e 1.8, aí acabou, né? Ficou só a versão 1.4. Em 2009 ainda ganhou o kit de personalização Energy, com as saias laterais, spoiler dianteiro e traseiro, aerofólio e adesivo, lá no finzinho do ano de 2009. E em 2012, encerrando essa trajetória do Corsa aqui no Brasil, teve o fim da produção da segunda geração, né? E isso aí deixou muita saudade para alguns consumidores, pessoas. E teve pessoas que amavam muito esse carro aí, né? Não era um carro bom, não era um carro ruim, não.
e deixou muita saudade para muitas pessoas, né? Em questão de confiabilidade, robustez e mecânica, né? Agora também vamos continuar falando aqui em relação ao Corsa. Ele morreu no Brasil em 2012, foi substituído ali pelo GM Onix, né? Que a gente conhece hoje no nosso mercado, e a versão sedã pelo Prisma, né? Só que o Prisma, por mais que teve essa tarefa, ele teve a tarefa de substituir o Prisma atual. Ele teve a tarefa de substituir lá em 2012 tanto a versão do Corsa Sedan quanto do Prisma que já existia lá na carroceria do Celta, que iniciou lá nos anos 2007, 2006 para 2007. E até hoje continua o Prisma e Onix aí que a gente conhece no nosso mercado brasileiro, só que morreu no Brasil em 2012, só que na Europa não, é diferente. Na Europa ele continua sendo um carro bem vendido, né? Lá fora disputando as categorias dos hatches compactos premium, que lá disputa com Polo, New Fiesta e Toyota Yaris, que é lançamento aí, e é um carro que fica entre os 10, 15 colocado lá, normalmente está ficando entre 13º colocado na Europa, mais vendido, né? E isso é um carro que, tipo assim, tem uma boa reputação, mesmo não pertencendo mais ao grupo GM, nem General Motors aí, pertence agora ao grupo PSA, então ele fica só com a Opel. Aqui no Brasil ele era vendido como Corsa GM, mas só que na verdade a origem, a geração dele é da Opel, né? Que era uma marca lá mais tecnológica da GM. E aí nos anos aí, há um ano mais ou menos, foi vendida para o grupo PSA. E até hoje nesse Corsa é vendido com design atraente, acabamento melhorado ainda, cada vez melhor, um design que é muito bonito, né, vamos falar assim, bem condizente com a proposta do veículo, e é um carro que segue forte lá na região da Europa, lá vende muito bem. Eu acredito que viesse para o Brasil esse carro venderia muito bem, até mesmo que o próprio Onix, né? Porque o Onix é um gosto brasileiro por ser um carro, vamos falar, jovial, né? E trazer uma mecânica, trouxe uma mecânica também confiável, que era do Corsa. Então, hoje é o líder de categoria de mais venda no Brasil, né? Mas o Corsa, eu acredito que venderia muito bem aqui no Brasil se viesse hoje. Pode ser que não venderia tão legal como antes, porque como é o grupo PSA, Peugeot, Citroën, os brasileiros também têm um pouco de receio, por questão dos carros ser um pouco mais cara a manutenção, e a rede de concessionária também ser um pouco inferior do que a própria GM. Mas isso aí eu acredito que seria legal. Se viesse, seria uma concorrência maior também e ficaria bem melhor, né, para o nosso mercado aí. Então, galera, hoje foi isso aí, a matéria falando do Corsa, da sua origem, hoje ele é vendido na Europa, segue aí. Se inscreve no nosso canal, curte, compartilha com seus amigos, familiares, e qualquer dúvida, sugestão ou pergunta, a gente estaremos aqui. Estaremos fazendo aí alguns vídeos futuramente, vídeos com um automóvel. A gente está iniciando esse canal agora, e segue a gente aí nas redes sociais, tá? E vem aqui com a realidade com o carro, né? Um reality Uificar, e a gente vamos deixar você bem informado no mundo automotivo e no mercado geral. Tá bom, galera? Falou, um abraço aí. Tchau, tchau.